Father, we come before you in Jesus' name, Lord, and we want to praise you for being so good to us. Pai, nós nos aproximamos do Senhor por meio de Jesus Cristo e te agradecemos por seres tão bom para conosco. And God, as we go before your word, we pray you would speak to us. We don't want to waste our time with just human opinions. E Pai, ao abrirmos a Tua Palavra, pedimos que o Senhor vá adiante de nós, porque nós não queremos simplesmente partilhar opiniões humanas. We want this to be a time where you speak to us from your word and you change our hearts. So we ask you to do that in Jesus' name. Esse é um momento, ó Pai, em que nós queremos que a Tua Palavra fale ao nosso coração, o Senhor fale ao nosso coração. Então nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Well, I've been asked to speak on sola fide or faith alone, and I'm really excited to talk about this because this is one of the solas that is most important to the Reformation. E foi-me pedido que eu falasse sobre o sola fide somente pela fé, e esse é um dos solas importantes da Reforma. Because there were people who said that we could be saved by not only our faith, but we also had to do some stuff to make God accept us. Porque houve gente sempre dizendo que nós somos salvos sim pela fé, mas que a gente precisaria fazer alguma coisa para ajudar essa fé. So the passage we're going to look at will talk about the way that we're saved by faith alone. Então esse texto em que nós vamos nos deter, ele vai dizer que nós somos salvos pela fé somente. But I want to begin by talking about stories. I personally always love to hear a good story. Eu quero começar falando sobre histórias. Eu gosto muito de ouvir histórias. So whether that's in a book that I read, or whether that's in a movie, or some kind of podcast that I listen to, I love good stories. Seja um podcast, um livro, ou um programa de TV, um filme na TV, eu gosto de histórias. And I don't think we realize how central stories are to our lives. We tell stories all the time. E eu não sei se nós percebemos o quão centrais à nossa vida as histórias são. Nós estamos contando histórias o tempo todo. You probably told a few stories in the past few days. Somebody asked you how your week was going and you began to tell them a story of how it went. Quem sabe você tenha contado algumas histórias nos últimos dias. Alguém perguntou para você acerca de alguma coisa e você contou uma história. So you may have said, Monday I was tired, but I had to get up and go to school or work and I hated my life. Então você pode dizer, olha, eu acordei segunda-feira me sentindo miserável, eu tinha que ir para a aula, odiava a vida, mas fui lá. You may have said, and then Tuesday my friend was freaking out and acting crazy, I had to calm him down. E aí na terça-feira meu amigo estava meio doido, eu tive que acalmá-lo. On Thursday, my family was getting on my nerves. Whatever it is, we tell stories about our life all the time. Quinta-feira minha família estava me perturbando, e assim você vai contando as histórias. But I wonder what your story is this morning. If I was to ask you what your story was, not just of your week, but your entire life story, what would you say? Mas se eu fosse perguntar para você hoje, qual é a história da sua vida, o que você diria para mim? The text we're going to look at tonight is going to tell us a lot about all of our stories, my story, your story, all of ours. O texto que nós vamos meditar nessa noite, ele vai falar muito sobre a sua história, sobre a minha história. And you may say, Trip, you don't even know me. How are you going to tell me about my story? E você pode estar pensando, Trip, você nem me conhece. Como é que você vai contar a minha história? And to that I'd say, one, stop being rude. E eu quero dizer para você, once? Rude, stop being rude. Ok. Eu não quero ser rude com você. That was a joke that didn't need to be translated. But secondly, I'm going to say this, that what we see in this text in Ephesians 2 shows us that all Christians essentially have the same story. O que nós vamos ver nesse texto de Efésios é que todos os cristãos essencialmente têm a mesma história. We come from all different places and backgrounds. The people in this room, I assume, don't come from the exact same city and the exact same backgrounds with the exact same kind of Eu parents. pressuponho que as pessoas aqui nesse recinto não venham do mesmo lugar, mesmo contexto, mesma história de vida. And I'm different from you. I'm from the States and you're from Brazil. E eu sou diferente de vocês, sou dos Estados Unidos, vocês são do Brasil. Y'all eat cake for breakfast. My wife only lets me eat cake at night. Y'all eat cake for breakfast. My wife only lets me eat cake at night. Ok, vocês comem bolo de manhã, minha esposa só deixa eu comer bolo à noite. Eu preciso de mais retorno, gente.
You're good at soccer, I'm good at basketball. Well, John is good at basketball. Same. Vocês são bons em futebol, na verdade não eu, mas o John é bom de basquete. But I can rap and he can't, so it's okay. It's even. Mas eu posso fazer rap e ele não faz, então a gente empata. My point is that all of us are different from each other. Meu ponto é que nós somos diferentes uns dos outros. But what we have in common is not just that we're in this room or that we sing songs. What we have in common is Jesus. Mas o que eu quero dizer é que nós temos muito em comum, e eu não estou falando das músicas que cantamos, eu estou falando de Jesus. And so, like all believers, we have essentially the same story, which is this, that we were dead in our sin, but saved by grace in order to do good work. E essencialmente todos nós cristãos temos a mesma história, que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas nós fomos salvos por Cristo Jesus. If you ask any Christian about their life story, you'd get those same most important bullet points. Se você pedir a um cristão que conte a história da sua vida, ele vai ter os mesmos pontos comuns com a sua história de vida. So, for example, I have one friend who had gone to church all his life, but then when he had a near-death experience, he really started to believe in Jesus. Por exemplo, eu tinha um amigo que foi à igreja a vida inteira, mas aí ele teve uma experiência que quase morreu, aí ele conheceu Jesus. I have another friend who was a drug dealer and was running and got hit by a car, and then he got carried to the hospital where somebody told him about Jesus. E eu tive um outro amigo que era um traficante de drogas, e ele foi atropelado e foi levado para o hospital, e no hospital alguém falou de Jesus para ele. And then there's me. I started going to church, and the youth pastor at the church was preaching the gospel, and God used that to save me. E eu, como jovem, fui para a igreja e o pastor estava pregando o evangelho, e Deus usou isso para me salvar. But even though we have very different stories from each other, all of our stories are essentially the same. E embora nós tenhamos fatos das nossas histórias que diferem, essencialmente as nossas histórias são a mesma. So that could be the way that you even answer the question, what is a Christian? A Christian is someone who was dead in sin, but was saved by grace through faith to do good works. Em outras palavras, essa é a resposta para a pergunta: o que é um cristão? Um cristão estava morto em seus delitos e pecados, e ele foi salvo pela graça. So we're going to look at Ephesians 2, 1 to 10 to look at the story, and I'll read from the passage as we go. Então nós vamos abrir em Efésios capítulo 2, e eu vou lendo a passagem à medida que a gente vai progredindo na mensagem. And as we read and we go through, we'll get to see how faith changes all of our stories. E nós vamos ver, à medida que a gente conta essa história, como a fé muda a nossa história. And I'm going to look at that through three scenes of the story of our life. E eu vou olhar para isso com 3 cenas diferentes da história da nossa vida. Scene 1 is the funeral. A cena número 1 é o funeral. As you know, stories don't usually begin with funerals. That's usually how a life story ends. Vocês sabem que uma história de vida normalmente não começa com funeral. Normalmente ela termina com funeral. But a funeral is how our common story begins from the moment we're born. Death is a big part of our story. Mas o funeral, a morte, é parte da nossa vida a partir do primeiro dia da nossa existência. If you've ever been to a funeral, you know that funerals are really hard to go to because death is painful and unnatural. Você já esteve em algum funeral, você já deve saber como é que é difícil você estar num funeral. A morte é uma coisa não natural para nós. And whenever you lose a loved one, part of the reason it hurts is because it just feels like this is not how it's supposed to be. E quando você perde um ente querido, a sensação é muito estranha, porque você sente que não deveria ser assim. And the kind of spiritual death that Paul talks about here is also unnatural, and it's also a reason for us to mourn. E a morte espiritual de que Paulo fala aqui também não é natural, e é motivo para nós lamentarmos. So let's read Ephesians chapter 2, let's read verses 1 to 3. Então vamos ler Efésios 2, 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. So let's focus in on some of the parts of this, and we'll start with verse 1. Vamos concentrar em algumas expressões desse texto, começando no versículo 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. And Paul is going to tell them where our common story begins, and he speaks to them really plainly about their past. E Paulo vai dizer para os seus leitores aonde é que a história deles começa, e ele é muito explícito para falar do passado deles. Paul doesn't for a minute want them to be deceived about who they were. He wants them to know the seriousness of the condition they were in. Paulo não quer por nenhum momento que eles sejam enganados acerca de quem eles foram. Ele quer que eles vejam a seriedade da condição em que se encontravam. They weren't just a little confused in their sin. They weren't just a little sick in their sins. They were dead in their sin. Não estavam apenas confusos em meio aos seus pecados, não estavam um pouquinho doentes com relação aos seus pecados, eles estavam mortos por causa dos pecados. And he's talking to us as well. E ele está falando da mesma forma conosco. The Bible uses a lot of different words to describe our relationship with sin before we meet Jesus. A Bíblia usa várias expressões para descrever o pecado antes de nós conhecermos a Jesus Cristo. The Bible says we're dead in sin, that we're blind in sin, that we're deaf in sin, that we're enslaved to our sin. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos pecados, nós estamos cegos pelo nosso pecado, nós estamos surdos pelo nosso pecado, nós estamos escravizados ao pecado. And do you notice that all of those descriptions leave us utterly helpless in sin, inflicted by it and held down by it? Você percebe que todas essas descrições nos deixam completamente desesperançados, nós estamos castigados, como que presos pelo pecado. Sin is a lot uglier than we usually treat it. O pecado é muito mais feio do que geralmente nós o tratamos. We sometimes treat sin like it's our crazy friend that our parents didn't want us to hang out with because it might rub off on us. Às vezes a gente trata o pecado como se fosse aquele amigo meio doido que a gente tem, com quem os nossos pais não gostariam que a gente andasse com ele. Did you ever have those friends when you were a little kid who your parents said, stay away from them, they're crazy? Você já teve amigos quando você era menor que seus pais diziam, olha, não ande com ele não, ele é meio doido. And then you sneak and you play with them anyway and you get more bad just like your parents thought you would. E aí você, assim na surdina, continuava sendo amigo, brincando com ele e acabava se encrencando por causa disso. But our sin is less like a bad kid or a crazy friend, and it's more like a slaveholder or a torturer or a serial killer. Mas o nosso pecado não é como um amigo meio doido que a gente tem, ele é muito mais como um feitor de escravos, como um torturador, um serial killer. Sin doesn't make friends, sin takes captives. O pecado não faz amigos, ele faz cativos. Sin doesn't take a little from you, it wants all of you. And Paul makes clear that all of us were there, dead and captive in our sin. O pecado não quer alguma coisa sua, ele quer tudo de você. E Paulo deixa muito claro que onde nós estamos cativos e nós estamos mortos no pecado. And this should be a reminder for us this week with our sins that we struggle with. Don't treat sin like it's just your crazy friend. E isso nos relembra que nós não podemos tratar o pecado como se ele fosse apenas aquele amigo doidinho que a gente tem. Treat your sin like a scary slaveholder. And yes, Jesus has defeated that slaveholder, but it's not to be played with. Trate o pecado como se ele fosse aquele feitor de escravos que amedronta a gente. Ele está já derrotado, porque Cristo já lidou com ele, mas ele não é alguém com quem a gente deve estar brincando. Let's read verses 1 and 2 again. Vamos ler novamente os versículos 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. So Paul gives a little more detail about what this sin actually looked like in our life. Paulo dá um pouquinho mais de detalhes quanto à aparência desse pecado na nossa vida. We used to live in it, or literally walk in it, and it says that we were followers. Nós
costumávamos viver nele, literalmente andar nele. Diz que nós éramos seus seguidores. And followers of who? It says we're followers of the ways of the world and the ruler of the kingdom of the air. E seguidores do quê? Nós éramos seguidores da presente ordem desse mundo e do príncipe do poder do ar, diz o texto. Do you know who the ruler of the kingdom of the air is? Você sabe quem é o príncipe do poder do ar? Anybody? Give me an answer. Por Who's the favor, uma ruler of the resposta. kingdom of the air? Quem é? The devil, Satan. Just O making sure y'all diabo, were aware. Satanás. The devil, and that's scary to think that we actually followed Satan. E é um negócio assim, amedrontador a gente pensar que a gente seguia Satanás. And even more scary than that, the text says that Satan worked in those who were disobedient. E mais amedrontador ainda é a gente ver que o texto fala que Satanás operava dentro daqueles que eram desobedientes. It's scary to think about Satan working in us, and when Satan works in us, it doesn't just show up in somebody doing witchcraft or something like that. E quando Satanás opera na gente, não é como se você estivesse fazendo algum tipo de feitiçaria, não. There's nothing more satanic than just plain old rebellion against God. Não existe nada mais satânico do que a simples rebelião direta contra Deus. And all of us have been there. E todos nós já estivemos nela. In the U.S., sometimes there will be these horrible events, like a mass shooting where somebody kills a lot of people at once. Nos Estados Unidos nós temos tido eventos assim horríveis de um atirador que mata várias pessoas ou coisa assim. And whenever this happens, the whole country is so struck by how evil it is that some people will even call it satanic. E quando isso acontece, o país inteiro fica tão chocado que algumas pessoas até chamam esses eventos de satânicos. And when I read this, I'm reminded that sometimes something seems satanic and especially evil because it actually is. E quando eu leio esse texto, eu sou relembrado que alguma coisa me parece satânica porque ela realmente é satânica. Now, even though we aren't guilty of those kind of heinous, terrible acts, there is something very satanic in the way that we've all rebelled against God. E embora nós não sejamos aqueles que praticam esses pecados hediondos, essas coisas trágicas, existe algo de satânico em aquilo que nós fomos. It's not just murder that's satanic and evil. Our pride is also satanic and evil. Não é apenas o assassinar o próximo que é satânico, que é maligno, o nosso orgulho é maligno e satânico. Pride takes us, the created person, and places ourselves above God. That's satanic. O orgulho nos coloca como que acima de Deus e isso é satânico. Lust treats a man or woman made in the image of God as less than the image of God and something just to gawk at instead of to appreciate. E a concupiscência é tão satânica porque ela nos faz tratar um homem, uma mulher como menos do que alguém criado à imagem de Deus e simplesmente alguém para a gente se vidrar. I could go on, but what I want you to understand is that all sin is really ugly and we should treat it that way. E eu poderia continuar aqui a lista, mas o importante é só dizer que o pecado é realmente muito feio e nós temos que nos conscientizar disso. Now somebody may say, Trip, this is really depressing. Why are you bringing this up right now? E alguém poderia dizer aqui, Trip, isso aqui é deprimente, por que você está levantando isso aqui agora? And I think Paul starts by reminding them of this because it is a problem if we ignore our past. Eu creio que Paulo começa com essa tônica porque ele está querendo dizer para nós que é problemático a gente ignorar o que foi o nosso passado. It means we don't really understand our story. Significa que nós não entendemos de fato a nossa história. There are some celebrities who get really rich, maybe came from a poor neighborhood, and then they start acting different, like they're better than other people. E existem algumas celebridades que andam por aí que quem sabe tenham sido pobres antes, mas de repente ficaram ricas e elas começam a agir como ricaços. And you know what people in the neighborhood say? They say they forgot who they were. E vocês se lembram que as pessoas nessa hora normalmente dizem, essa pessoa se esqueceu de quem um dia ela foi. As Christians, we cannot forget where we came from. We used to be dead in our sins.
como cristãos, nós não podemos nos esquecer de onde nós viemos. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. And one of the things that should do is humble us. We should never think that we can look down on others. E o que isso deveria fazer conosco é nos humilhar. Nós nunca poderíamos olhar para quem quer que seja de cima para baixo. We're no better than anybody. There are not degrees of deadness. All of us were dead in our Nós sins. não somos melhores do que ninguém. Não há graus de morte. Todos estávamos mortos. It should also make us more compassionate with people in our life who we see still trapped in their sin. E isso deveria nos também fazer mais compassivos com pessoas que nós encontramos que ainda estão escravizadas ao pecado. Instead of self-righteous, it should make us compassionate and loving and patient with them. Em vez de nós nos sentirmos melhores, todos justos, nós deveríamos ser mais compassivos com essas pessoas. So that's scene one that Paul reminds them of, that we were all dead in our sin. Então essa é a cena de número 1. Paulo relembrando os seus leitores de que eles estavam mortos. A Christian is someone who was dead in their sins but saved by grace through faith to do good works. O cristão era alguém que estava morto em seus delitos e pecados, mas foi salvo pela graça para fazer boas obras. The second scene we want to look at is the rebirth. E isso nos leva à segunda cena que nós queremos ver, que é o renascimento. In the States, when somebody hears the term born again Christian, they might think something different than what the Bible says. Nos Estados Unidos hoje, quando alguém ouve a expressão um cristão nascido de novo, ele provavelmente tem a ideia diferente do que a Bíblia quer dizer com isso. They might think of someone who's really conservative politically or somebody who's a hypocritical Christian. Talvez eles pensem em alguém que é politicamente super conservador ou um cristão para lá de dedicado. Or sometimes people may think, oh, those are the really committed Christians, but that's not the way the Bible sees it. Ou as pessoas podem olhar para alguém e dizer assim, poxa, esse é um cristão de fato, ele é muito dedicado. Mas não é assim que a Bíblia enxerga o cristão. Born again doesn't refer to a particular kind of Christian, it's the definition of a Christian. Nascido de novo não é um tipo de cristão, é a definição do cristão. If you haven't been born again, that means you're still dead in your sin. Se você não nasceu de novo ainda, você ainda está morto nos seus delitos e pecados. Let's read the next few verses 4 to 7. Vamos ler os próximos versículos 4 a 7. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. This is where the story starts to get joyful. É aqui que a história começa a ficar mais alegre. So let's start by talking about God's actions in this story. Vamos concentrar nas ações de Deus nessa história. What can a dead man do for himself? Or what plans can a dead man make? Que uma pessoa morta pode fazer por si mesma? Que planos um morto pode ter para si mesmo? None. Nenhum. The only way that a dead man can do anything is if he's raised, and that's what God did for us. A única coisa que um morto pode fazer é depois dele ser ressuscitado, e é isso que Deus fez por nós. What did we do? We rebelled, we followed Satan, and we strayed away from God. O que nós fizemos? Nós nos rebelamos, nós seguimos a Satanás, nós desviamos de Deus. But what did God do? He made us alive, He saved us, He raised us up with Him, and He seated us with Him. Mas o que Deus fez por nós? Ele nos tornou vivos, Ele nos salvou, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Are you familiar with the story of Lazarus? Você conhece a história de Lázaro? Yeah. Well, Lazarus is the brother of Mary and Martha, who are friends of Jesus, and he dies, and they ask Jesus to come do something about it. Lázaro é irmão de Marta e Maria, os três são amigos de Jesus, ele morre, e aí as irmãs mandam buscar Jesus porque ele havia morrido. By the time Jesus gets there, Lazarus has already been dead for 4 days, but Jesus still raises him from the grave. No momento em que Jesus chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias, mas Jesus o ressuscita ainda assim.
And that story is amazing, not because of what Lazarus did, but because of what Jesus did. E essa história é maravilhosa não pelo que Lázaro fez, mas pelo que Jesus fez. If a dead man gets raised from the dead, the glory doesn't go to the dead man, it goes to the one who raised him. Se morto é ressuscitado, a glória não vai para ele, vai para quem o ressuscitou. And it's the same thing with us. We were dead and we could not do anything for ourselves. E a mesma coisa ocorreu conosco. Nós estávamos mortos e nada podíamos fazer por nós mesmos. And yet God in His grace and power raised us from the dead. E ainda assim Deus, na sua glória e no seu poder, nos ressuscitou dentre os mortos. God deserves all the glory. Deus merece toda a glória. But the text also says that God is rich in mercy in verse 4. Mas o texto também diz que Deus é rico em misericórdia no versículo 4. And then in verse 7 it says He raised us up for a reason. E o versículo 7 diz que Ele nos ressuscitou por um motivo. I'm going to read verse 7. It says, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Versículo Jesus. 7 diz, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. So that God raised us not just because His character was great, but because He wanted to show that His character is great. E Deus nos ressuscitou não só porque o seu caráter é grande, mas porque Ele queria exibir esse caráter que é grande. He is rich in mercy and He's rich in grace, incomparably rich. Ele é rico em misericórdia, rico em graça, incomparavelmente rico. In the United States, there are two different kinds of rich people. Nós temos nos Estados Unidos dois tipos de ricos diferentes um do outro. There are rich people who are kind of laid back with their riches, and there are rich people who are really flashy with their riches. Há aqueles ricos que são muito discretos no meio da sua riqueza e aqueles outros ricos que são aparecidos, querem mostrar a sua riqueza. Have you ever seen like a billionaire on TV who has billions of dollars, but he dresses like he has your same salary? Você já viu bilionário na televisão que se veste igual a você e você não poderia dizer que ele é bilionário pela forma dele se vestir? You find out they're rich, but you can't really tell by looking at them. Você descobre que ele é rico, mas você jamais descobriria só olhando para ele. And then there are rich people who are really flashy about it. E há ricos que são muito exibidos por serem ricos. This is like every rapper in the world except for me. É como todos os rappers do mundo, menos eu. Rappers who try to buy the nicest car possible and they try to wear every chain that they've ever seen. Rappers que andam com os melhores carros que eles podem comprar e que eles andam com todas as correntes que eles já tiveram na vida penduradas no pescoço ao mesmo tempo. You'll notice I only have 2 chains on. Você reparou que eu só tenho 2 aqui penduradas. But they want to make sure everybody they meet knows how rich they are. Mas você sabe que eles querem ter certeza que todos que eles conhecem saibam quão ricos eles são. Our God is kind of like that second kind of rich person. O nosso Deus é como esse segundo tipo de rico. God is rich in mercy and He's rich in grace and He doesn't want to keep that to Himself. Deus é rico em graça, é rico em misericórdia e Ele não quer guardar isso para si mesmo. He wants it to be made known. He wants it to be clear to the world that He is rich in mercy and rich in grace. Ele quer ser conhecido por todo mundo como Deus que é rico em graça e rico em misericórdia. And the way that He shows it off is by raising dead men from the grave. E a forma dele mostrar isso é ressuscitando mortos do seu túmulo. Rich dudes buy amazing cars so they can say, you see how rich I am? Pessoas ricas, elas mostram quão ricas são comprando um carro que diz, está vendo como eu sou rica? And God raises dead sinners from the grave, like, do you see how gracious I am? E Deus ressuscita mortos para dizer, está vendo como eu sou gracioso? And I'm personally glad that God is flashy with His grace and mercy. E eu me sinto muito feliz por ver que Deus é exibido a respeito da sua riqueza em graça e misericórdia. Because anytime God draws attention to Himself, He's drawing our attention to the most beautiful sight ever. Porque sempre que Deus chama a nossa atenção para si, Ele está chamando a nossa atenção para o que existe de mais maravilhoso.
You know it's wrong for you to draw attention to yourself because the universe doesn't revolve around you. But it's not wrong for God to draw attention to himself because the universe does revolve around him. Você sabe que não é certo você chamar atenção sobre a sua pessoa porque o universo não revolve ao seu redor. Mas para Deus é certo Ele chamar atenção para a sua pessoa porque o universo revolve em torno dele. And it's loving for God to draw our attention because when we don't look at him, we're instead looking at false gods that can't really save us. E é muito amoroso da parte de Deus chamar a nossa atenção para Ele, porque quando nós não temos a nossa atenção chamada para Ele, ela vai para falsos deuses. I can't count the number of times I wanted to chase after a false god that would destroy me, and God waved his hands and said, "Stop doing that, look at me." Eu não posso dizer para você quantas vezes eu corri atrás de deuses estranhos e nesse processo Deus estava lá balançando as mãos dizendo, olha para mim. I'm so grateful that God shows off his riches and grace and mercy. Eu fico tão feliz que Deus é exibido com relação à riqueza da sua misericórdia e da sua graça. So scene 1 was a funeral and scene 2 was the rebirth. Então cena 1, funeral, cena 2, o renascimento. And the last one, we'll be trying to answer the question that may be in a lot of our minds, why would God do this? E a terceira cena é talvez a resposta à pergunta que está na nossa mente. Por que Deus faria isso? Scene 3 is the reason. A cena 3 é o motivo, a razão. The final scene is kind of like a director's commentary on our stories. A cena final é como que o comentário do diretor do filme acerca da história. DVDs always used to have an extra version of the movie where the director would tell you why he did it and how he did it. Os DVDs costumavam sair com duas versões e uma delas ao final tinha o diretor dizendo por que ele fez o que ele fez e como ele fez aquilo. And nobody ever watched it because it was really boring. E ninguém olhava para aquilo porque era uma coisa assim entediante mesmo. But when God here tells us why he saved us and how he saved us, it's not boring at all. Mas quando Deus diz por que Ele nos salvou e como Ele nos salvou, isso não tem nada de tédio envolvido não. Let's read verses 8 and 9. Vamos ler os versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. 10 too or just 9? All the way to 10? Yeah, all the way to Ok, 10. Yeah. 10 também, por favor. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. It's by grace we've been saved, but what exactly is grace? Foi pela graça que somos salvos, mas o que exatamente é graça? I know I'm not speaking on grace alone, so I won't spend long on this, but I want to talk about what grace is really quickly. Eu sei que eu não estou falando sobre somente pela graça, mas eu quero me referir a isso rapidamente. The quickest way I know to say it is that grace is charity. A forma mais abreviada que eu conheço é dizer que graça é caridade. I don't know about Portuguese, but the English word for charity comes from the Greek word for grace. Assim como no inglês a palavra para caridade, a mesma palavra no grego para graça. And we know what charity is. Charity is when you see someone in need and you try to help meet their needs. E nós sabemos o que é caridade. É quando a gente vê alguém passando necessidade e a gente quer suprir aquela necessidade. And you don't give it to them because they've earned it. You give it to them just because you want to meet their needs. E você não dá para a pessoa porque ela fez por merecer aquilo, mas porque você viu a necessidade dela. Salvation is a gift from God, like it says here in the text. God gave it to us. A salvação é um dom, é um presente de Deus, como diz o texto. Deus deu a salvação para nós. Salvation is charity. A salvação é caridade. In our jobs, when we do work, we usually function on wages and rewards. No emprego que cada um de nós tem, nós geralmente funcionamos com base em salários e recompensas. We know nothing comes for free, so we work hard and we try to earn something for our work. Nós sabemos que nada vem de graça, então a gente dá duro para merecer o salário que a gente ganha.
And while God does want us to work hard and earn something from our jobs, that is not how it works with salvation. Embora Deus queira que você e eu trabalhemos duro, nós mereçamos o nosso salário no emprego, não é assim que funciona a salvação. When it comes to salvation, God is all about charity and free handouts. Em relação à salvação, Deus é só caridade, é tudo de graça. He gives us what we have not earned and what we could never earn. It's by grace. Ele nos dá aquilo que nós não fizemos por merecer e nem poderíamos merecer, é pela graça. But the question we still have is, how does this grace actually get to us? Mas a pergunta que ainda resta é como é que essa graça nos atinge? It's through faith. Como é que ela chega até nós? É através ou por meio da fé. Meaning, faith is the means through which we get the grace that God has for us. A fé é o meio pelo qual nós obtemos a graça que Deus tem para nós. Faith is what happens when we have eyes to see who Jesus really is. A fé é quando nós temos olhos para enxergar quem Jesus realmente é. Faith is what happens when we stop believing the lies about Jesus and believe the truth about him. A fé é quando nós paramos de acreditar nas mentiras que são contadas a respeito de Jesus por aí e nós encaramos a verdade a respeito dele. Faith is when we stop trying to achieve salvation on our own and we trust Jesus to give it to us. A fé é quando nós paramos de tentar obter a salvação por nossos próprios méritos e quando nós confiamos somente em Jesus. Sometimes when I'll talk to people, I'll notice they have different things in mind about how they came to know God. Quando eu converso com as pessoas, eu vejo que há diferenças entre como um e outro pensa sobre como é que se achegou a Deus. Some people will think of an experience or maybe their baptism. Alguns vão focar numa experiência ou quem sabe no seu batismo. Or maybe they think about an altar call or repeating a prayer after somebody. Ou quem sabe elas vão se referir a um apelo que vieram à frente ou uma oração que fizeram. And while all of those are good things, none of those by themselves can save anybody. E embora todas essas coisas sejam boas, nenhuma delas por si só pode salvar alguém. The only thing you can do to receive salvation is put your faith in Jesus. A única coisa que você pode fazer para receber salvação é colocar a sua fé, a sua confiança em Cristo. This was one of the biggest battles of the Reformation, where there were so many saying we also had to do good works to be saved. Essa foi uma das grandes batalhas travadas na Reforma, enquanto havia pessoas dizendo que nós tínhamos que acrescentar à fé coisas que nós fazíamos. But Scripture teaches we're justified by faith alone. A Bíblia nos ensina que nós somos justificados pela fé somente. So in the same way that I asked what is grace, I also want to ask what is faith. Então, da mesma forma que eu perguntei o que é graça, eu quero perguntar o que é fé. What does it mean to actually believe the good news of Jesus? O que significa crer nas boas novas de Jesus Cristo? There are three parts to true faith in Jesus. There's knowledge, there's agreement, and there's trust. Há três partes com relação à fé, com relação a Jesus Cristo: o conhecimento, a concordância e a confiança. So let me give you an example. Eu vou dar um exemplo para vocês. If somebody said to me right now, "Hey Trip, there is a bomb behind the stage and it's going to go off in 30 seconds." Se alguém chegasse para mim e dissesse: Trip, tem uma bomba atrás do palco e ela vai explodir em 30 segundos. What if I said, "I believe you, but let me just finish my message. I only have a few minutes left." O que aconteceria se eu dissesse para você: eu creio em você, mas deixa eu terminar minha mensagem, tem só alguns minutinhos para eu concluir aqui. And they said, "No, get off the stage. Why don't you believe me?" And I said, "I do believe you." E eles dissessem: não, saia daí correndo, você precisa acreditar em mim. Não, mas eu acredito em você. The way you know I don't believe him is it makes zero impact on how I actually act in this moment. A forma de você ver que eu não acredito em você é pelo impacto que a sua informação não gerou em mim. Biblical faith doesn't just hear the facts or agree with the facts. Biblical faith trusts the facts. A fé bíblica não concorda simplesmente com os fatos, ela confia nos fatos. Too many times we'll say, "I believe that Jesus is the rightful Lord of my life. I just don't want to do anything he says." Quantas vezes a gente não pensa: eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu não quero fazer o que Ele quer para a minha vida, não. And I want to say,
faith that doesn't really affect your life isn't really faith. Mas eu quero dizer para você que fé que não influencia, que não afeta a sua vida, não é fé de fato. If I believed that bomb would go off, I would get off of the stage. And if I believed that Jesus is Lord, I would try to live my life for him. Se eu acreditasse que uma bomba ia explodir em 30 segundos, eu picaria a mula daqui. Se eu cresce realmente que Jesus é Senhor, eu obedeceria a Ele. And this is how God gives us grace. It's through understanding we're not good enough and believing that Jesus is. É assim que Deus nos dá essa fé, que nós cremos que Jesus é aquele que pode nos salvar. It's faith that I'm not righteous enough and I could never pay for my sins, but Jesus already has. É a fé que crê que eu não sou justo o suficiente para me salvar, mas Jesus já pagou a penalidade pelo meu pecado. One of my favorite things about the good news of Jesus is that Jesus has already done everything for me that I couldn't do for myself. Uma das melhores boas partes da boa notícia a respeito de Jesus é que Jesus já fez tudo por mim que eu jamais poderia fazer nas minhas próprias forças. I could never defeat the devil on my own, but Jesus has already done it for me. Eu jamais poderia derrotar o diabo sozinho, mas Jesus já o derrotou por mim. I could never defeat sin on my own, but Jesus has already done it for me. Eu jamais poderia derrotar o pecado por mim mesmo, mas Jesus já derrotou o pecado por mim. I could never defeat death on my own, but Jesus has already done it for me. Eu jamais poderia derrotar a morte pela minha própria força, mas Jesus já derrotou a morte por mim. And if I want to benefit from the victory of Jesus, God has just asked me to believe. E se eu quero me beneficiar da fé em Jesus, o que Deus pede de mim é que eu creia. So then I want you to think about this question. Aí eu quero que você pense na seguinte pergunta: Is salvation free? a salvação é de graça? My answer would be yes and no. A minha resposta seria sim e não. Salvation is free of charge, but it's not free of cost. A salvação é sem pagamento, mas ela não é sem custo. It's free in the sense that we don't have to pay anything to receive it, but it's not free because it cost Jesus everything to get it for us. Ela é de graça no sentido de que nós não pagamos nada por ela, mas ela custou um preço pelo que Jesus teve que fazer por nós para termos salvação. Salvation is free of charge, but it's not free of cost. A salvação é sem pagamento, mas ela não é sem custo. It's also costly for us because once we believe in Jesus, it will cost us a lot of sacrifice. Na verdade, ela tem um custo para nós depois, porque uma vez que a gente crê em Cristo, haverá sacrifícios a serem feitos. And once we receive this salvation by faith, we're going to have to take up our cross and deny ourselves and follow Jesus with all we Depois have. que nós cremos em Jesus para nossa salvação, nós temos que tomar a nossa cruz, temos que negar a nós mesmos e nós temos que segui-lo. And here's one of my favorite things about this passage is that after he has made it clear throughout the whole verse that we're not saved by works. E o que eu mais gosto dessa passagem é que depois que ele deixa tão claro que nós não somos salvos pelas obras, He then begins to talk about works. aí ele começa a falar em obras. And what's clear is that our good deeds don't save us, and that may make some people wonder, okay, so what role do my good works play? E o texto é muito claro para dizer que as nossas obras não nos salvam. Então alguém pode dizer, mas por que falar em obras então? The answer is we weren't saved because of our good works. We're saved so we'll do good works. E a resposta é simples: nós não fomos salvos por causa das nossas obras, nós fomos salvos para fazer boas obras. Let's read verse 10 again. Vamos ler novamente o versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. God created us the first time and we were dead in our sin, and now God has recreated us in Jesus. Deus nos criou a princípio e nós, por causa do pecado, estamos mortos em pecado. Deus nos recriou novamente. And why has he done that according to this text? He's done that so that we would do good works. E por que, de acordo com esse texto, Ele nos recriou? Ele nos recriou para que pratiquemos boas obras. One of the reasons we know we can't have been saved because of our good works is that
the text says God prepared good works for us. Dos motivos pelos quais nós sabemos que não podemos ser salvos pelas boas obras é que o texto diz que Deus preparou essas boas obras para a gente andar nelas. That would be like if I made a sandwich for my 4-year-old son, and then he said, "Look at the sandwich I made." É como se eu preparasse um sanduíche para o meu filhinho de 4 anos e de repente ele olhasse para mim e dissesse: "Papai, olha o sanduíche que eu preparei." And I would say, "You didn't do anything. I made the sandwich." E eu diria para ele: "Você não fez nada, eu fiz o sanduíche." But somehow, even though God has prepared these good works for us beforehand, we still try to take credit for them. Mas mesmo que Deus tenha preparado essas boas obras de antemão para nós, ainda assim há momentos em que a gente quer assumir o crédito por essas boas obras. You may ask yourself, where are these good works that God has prepared for me? E você pode estar se perguntando: bom, onde é que estão essas tais boas obras que Deus preparou para mim? You can do a Google search and you can run all around the world looking for them. Você pode procurar no Google, você pode procurar pelo mundo inteiro. But my advice for you is not to search all over the world for them. Just look right in front of you. E a minha sugestão para você: não saia pelo mundo afora procurando essas boas obras, elas estão debaixo do seu nariz. Who can you serve? A quem você pode servir? Who can you love? A quem você pode amar? What neighbors do you have that are needy? Que vizinhos você tem que estão com alguma necessidade? What brother or sister do you have that's really discouraged? Qual irmão ou irmã na fé que você tem que está desanimado? Sometimes we think the only thing that are really good works for God is something grand and big. Às vezes nós achamos que boas obras para Deus é alguma coisa assim majestosa de grande. But our faith in Jesus should lead us to do small acts of obedience every single day. Mas a nossa fé em Jesus deveria nos levar a praticar pequenos atos de obediência diariamente. It's really easy to do one really big thing, and it's hard to do small things every single day. É muito fácil fazer uma coisa grandiosa, mas é difícil a gente ser persistente e fazer diariamente as pequenas coisas. I want to encourage you, let your faith in Jesus move you to small acts of good works where you are every single day. Eu quero encorajar você que a sua fé em Jesus lhe mova a fazer as pequenas boas obras que estão diante de você diariamente. That's one of the reasons that God gave you new life. É por isso que Deus te deu nova vida. So, you know, a lot of you, all of you almost, I never met until this trip. Todos vocês, eu não conheci ninguém de vocês antes dessa viagem, But I still know your story. mas eu conheço a sua história. If you know Jesus, that means you were dead in your sin, but raised to new life so you could do good works. Se você é um crente em Cristo Jesus, isso significa que você esteve morto em seus delitos e em pecados, mas você foi ressuscitado para fazer boas obras. And the way that God gives us that grace of new life is through faith. E a forma de Deus nos dar essa graça de nova vida é através da fé. All of our stories have the same main character, the same author, and the same director, and that's God Himself. Todas as nossas histórias têm o mesmo protagonista, o mesmo diretor, o mesmo personagem central, é Deus. And your faith and that reality should drive everything you do. E a sua fé, a sua realidade deveriam estar por trás de tudo aquilo que você faz. Rejoice in your faith, Regozije-se na sua fé. but if your faith doesn't produce works, then your faith is dead. Mas se a sua fé não produz obras, ela está morta. My prayer is that we would never miss a chance to praise God for saving us even though we weren't good enough. A minha oração é que nós não percamos nenhuma oportunidade de agradecer a Deus por nos salvar quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. I can't think of anybody more worth believing in. Eu não consigo imaginar alguém que mereça mais a minha confiança. Let's pray. Vamos orar. Father, again, we want to thank you so much for what you've done for us in Jesus. Pai, nós queremos novamente te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. We thank you so much for showing us our sin and showing us our Savior. Nós te agradecemos por mostrar para nós o nosso pecado e ao mesmo tempo mostrar para nós o nosso Salvador. God, we pray for our friends in this room who may not know Jesus yet.
Nós oramos, ó Pai, pelos nossos queridos amigos nesse recinto que talvez ainda não conheçam a Jesus. We ask that you would help them to see Jesus for who he is and to put their faith in him. Nós pedimos que o Senhor os ajude, ó Pai, a conhecer Jesus, quem Jesus realmente é, que o Senhor coloque essa fé neles. And Father, for all of us who do know Jesus, E Pai, para todos nós que já conhecemos a Jesus, we pray you to help us to live the lives of people who believe in Jesus. nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver vida de quem já conhece a Jesus. We pray you to help our lives to overflow with good works. Nós pedimos que a nossa vida transborde de boas obras. And we pray you'd be glorified by them. E nós pedimos que o Senhor seja glorificado por isso. We ask in Jesus' name. Pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.